Olá, meninos! Então, vamos lá para a última aula da parte de sistemas no aparelho locomotor. Então, novamente, a gente relembra que aparelho locomotor é a união dos sistemas esquelético, articular e muscular. Então, já falamos do esquelético, já falamos do articular e hoje a gente fala, então, um pouquinho do sistema muscular. Bom, primeiramente, os músculos, eles são especialistas em contrair e relaxar. Então, quando eu contraio um músculo, eu vou diminuir a distância entre as extremidades que estão fixadas nos ossos, principalmente. E quando eu relaxo, eu aumento essa distância. Então, todo e qualquer movimento que eu tenha no meu organismo, no meu corpo, ele vai ser realizado através de músculos. O músculo, ele constitui o que a gente chama de parte ativa do aparelho locomotor. Por quê? Porque se eu imaginar esqueleto, se eu imaginar articulação, nenhum desses dois sistemas sozinhos consegue fazer movimento. Então, eu preciso de músculo para que o sistema esquelético e o sistema articular possam fazer movimentos em conjunto. Além disso, os músculos, eles são responsáveis aí por grande parte do nosso peso. Então, cerca de 44% do nosso peso corporal é devido aos nossos músculos. A gente tem 3 tipos de músculos no corpo. Então, só relembrando, vocês vão ver isso muito bem lá na histologia, mas a gente tem o músculo estriado cardíaco, que obviamente é exclusivo do coração. A gente tem os músculos lisos, que são músculos que estão principalmente na formação dos nossos órgãos. Esses músculos, eles possuem contração involuntária, uma contração fraca. E a gente tem os músculos esqueléticos, que estão normalmente presos aos ossos, podem estar presos à pele, podem estar presos a cartilagens. E os músculos esqueléticos são os músculos que possuem contração voluntária e contração forte, e estão então relacionados ao aparelho locomotor. Aqui a gente visualiza, né, bem em geral, quais são os músculos esqueléticos que estão posicionados na nossa superfície corporal. Então, esses músculos, muitos de vocês já conhecem vários nomes, eles são músculos que estão normalmente relacionados à locomoção, principalmente aqueles que estão em membros superiores e membros inferiores. Então, peitoral maior, músculo deltoide, bíceps braquial, aqui a gente tem o músculo oblíquo externo, o reto do abdômen, então quadríceps lá na região da coxa, região posterior eu tenho o glúteo máximo, eu tenho aqui a região do músculo da panturrilha, que é o tríceps sural. Então, são músculos que muitas vezes, por exemplo, quando você vai para a academia, você consegue fazer exercícios para fortalecimento. E esses músculos, como eles estão relacionados ao esqueleto, eles estão fixos, né, na região através do que a gente chama de epimísio ou fáscia, que é um tecido conjuntivo que vai envolver todo o ventre muscular e que acaba aqui na região do tendão, ajudando na fixação desse músculo ao osso. Os músculos, eles são divididos em feixes musculares. Então, cada feixe muscular que a gente visualiza aqui vai ser envolto por um tecido que a gente chama de perimísio. E, por último, cada uma das fibrazinhas musculares vai ser envolta pelo tecido que a gente chama de endomísio. Esses envoltórios, eles são importantes, por quê? Porque eles vão melhorar a efetividade, o desempenho da contração muscular.
E aí, quais são os componentes anatômicos de um músculo? O primeiro deles é o que a gente chama de ventre muscular. O que é o ventre muscular? É a parte que vai fazer aqui a contração muscular. Então, é a parte avermelhada do músculo, a parte central, carnosa do músculo. Então, aqui nessa figura, por exemplo, a gente visualiza um tríceps braquial. Então, um músculo que está na região posterior do braço, aqui a região posterior do cotovelo. E eu visualizo, então, aqui todas essas regiões avermelhadas, que são os ventres musculares. Agora, os ventres musculares precisam estar fixos. Então, a fixação desses músculos é realizada, então, normalmente nos ossos. E quando eu tenho uma fixação em forma de fio, fina, ela vai ser chamada de tendão. Quando eu tenho uma fixação larga, grande, ela vai ser chamada de aponeurose. Então, por exemplo, eu posso ter um músculo que tem 2 tendões nas suas extremidades. Eu posso ter músculo que tem 2 aponeuroses nas suas extremidades, ok? Então, tanto a função do tendão quanto da aponeurose é a fixação do músculo junto ao esqueleto, principalmente. Bom, e aí, como é que a gente vai classificar esses músculos? A gente tem várias categorias, vamos dizer assim, de classificação muscular. A primeira delas está relacionada ao que a gente chama de arranjo de fibras. Então, quando eu olho um músculo e ele tem as fibrazinhas todas paralelas, eu vou classificar, então, como músculos de fibras paralelas. Quando eu olho o músculo e o desenho dele me lembra uma pena, eu vou classificá-los como peniformes. Agora, os músculos de fibras paralelas, eles podem ter um comprimento maior do que a largura. E aí, eles vão ser classificados como músculos longos. Ou então, eu posso ter um músculo que parece longo, mas lá nas extremidades, essas fibras elas vão convergir. E aí eu tenho esta forma que lembra um fuso e, portanto, é fusiforme. Para a gente visualizar, então, por exemplo, este músculo na região anterior da coxa é o músculo sartório, que é um exemplo claro de músculo longo. Então, as fibras todas retas, esse músculo é comprido, portanto, é um músculo longo. Aqui, o fusiforme, as fibras também são paralelas, mas eu vejo uma convergência próxima à região dos tendões. Portanto, aqui esse músculo vai ser classificado como um músculo fusiforme. Além disso, ainda nas fibras paralelas, eu posso ter comprimento, largura e espessura parecidos. Classifico este músculo como um músculo plano. Ou então, novamente aqui, eu posso ter a convergência dessas fibras para uma das extremidades. Então, esse músculo, ele vai ser classificado como um músculo triangular. Então, olha lá, por exemplo, olha só, um músculo plano, que é o glúteo máximo. Por exemplo, um músculo triangular, que é o músculo peitoral maior. Então, a gente consegue visualizar as fibras paralelas, mas essas fibras acabam convergindo para uma região aqui, que é a região do úmero. Bom, além disso, eu tenho mais possibilidades. Por exemplo, um músculo chamado de músculo, classificado como músculo quadrado. Então, lógico, a gente quando visualiza esse músculo, que é o pronador quadrado na região anterior do antebraço, a gente percebe que esse músculo ele é muito parecido com o quadrado, porque as margens laterais elas são bem equivalentes.
E por último, os músculos de fibras paralelas, eles podem ser o que a gente chama de músculos orbiculares. Então, por exemplo, aqui na região da face, eu tenho o músculo orbicular do olho, eu tenho o músculo orbicular da boca. Eles têm fibras paralelas, eles têm uma forma circular de disposição dessas fibras e quando esses músculos contraem, eles funcionam como esfíncteres, ou seja, eles vão fechar um orifício, ok? E o arranjo de fibras quando eles são peniformes, ou então eu posso chamar também de fibras oblíquas. E aí logo a gente visualiza aqui, ele pode ter um lado da pena, ele pode ter dois lados da pena, ou ele pode ter várias penas juntas, vamos dizer dessa forma. Então, um músculo semipeniforme é quando eu tenho aqui somente fibras de um lado do tendão. O músculo peniforme é quando eu tenho fibras dos dois lados do tendão. E o músculo multipeniforme é quando eu tenho tendões que vão convergir aqui, eu tenho feixes que vão convergir para vários tendões. Bom, vamos dar os exemplos aqui. Então, o semipeniforme seria um músculo chamado de semitendíneo. O músculo peniforme, o chamado retofemoral. E o multipeniforme, um músculo chamado de deltoide. Então, olha lá. O músculo semitendíneo é um músculo que fica na região posterior da coxa. E ele fica aqui, ó, nesta região mais medial da coxa. Semitendíneo por quê? Porque metade é fibra muscular e metade é tendão. Então, a gente visualiza este músculo e este músculo é classificado como um semipeniforme. Aqui, essa figura do meio, eu tenho a região anterior da coxa, um músculo chamado de quadríceps femoral. Quadríceps porque ele tem 4 partes. Esta parte mais anterior é o que eu chamo de retofemoral. Então, a gente percebe aqui claramente que existe um tendão central e nós temos aqui uma forma perfeita de uma pena. Portanto, este músculo é classificado como peniforme. Agora, aqui na região do ombro, eu tenho este músculo, que é o músculo deltoide. Ele tem fibras em várias direções e ele é classificado, então, como multipeniforme. Bom, a gente pode classificar os músculos também de acordo com o número de origens. Origem é a cabeça do músculo e cabeça é ceps em latim. Então, portanto, um músculo que tem uma cabeça é um uníceps. O músculo que tem 2 cabeças, ele é um bíceps. Então, a gente visualiza aqui 2 tendões de origem, um tendão de origem, que é a maioria dos nossos músculos. Para dar um exemplo, na região anterior do braço, eu tenho este músculo um pouco mais profundo, que é o músculo braquial. Então, o músculo braquial ele tem somente uma origem, aqui na região do húmero. E o músculo bíceps braquial, a gente visualiza muito bem aqui que ele possui 2 origens, 2 tendões, 2 cabeças. Um que vem para esta região chamada de processo coracoide e o outro, ó, que passa por cima da cabeça do húmero e vai se aderir à região do tubérculo supraglenoidal. Então, que a gente chama aqui de cabeça longa e esta de cabeça curta do bíceps. E aí a gente volta naquela questão da terminologia anatômica, que o que acontece é que muitas vezes o nome da estrutura traz uma das características dessa estrutura. Então, no caso aqui,
Por que que o músculo chama braquial? Porque ele está na região do braço. Por que que o músculo chama bíceps braquial? Porque ele tem duas cabeças e está na região do braço. Além disso, eu posso ter um músculo com 3 tendões de origem, um tríceps, exemplo tríceps oral. E eu posso ter um músculo com 4 tendões de origem, o quadríceps femoral. Então, aqui, o tríceps oral é o músculo da panturrilha, que a gente chama de batata da perna. E o quadríceps, como nós já vimos em outra figura, é este grande músculo que está na região da coxa. Então, o quadríceps, ele tem, além do reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral e por baixo do reto femoral, o que a gente chama de vasto intermédio. Cada uma dessas partes vai ter uma origem em separado. Então, aqui, para visualizar o que seria uma peça anatômica, um bíceps braquial, aqui o tríceps braquial, então o músculo do tchauzinho, esse músculo que fica posterior no braço, é o músculo tríceps, e aqui o quadríceps da coxa, o quadríceps femoral. Então, a gente visualiza aqui, cada um vai ter um tendão de origem. Agora, assim como a gente tem diferentes tendões, pode ter diferentes tendões de origem, eu posso ter diferentes tendões de inserção. Então, inserção é onde termina o músculo, é a cauda do músculo. Então, a gente tem aqui um músculo unicaudado, o exemplo novamente é o músculo sartório, aquele músculo que está na região anterior da coxa. Eu posso ter um músculo chamado de bicaudado. O bíceps braquial é um músculo, além de ter duas cabeças, duas origens, ele também tem duas inserções. E policaudado, que é um músculo com mais de duas inserções, que é um músculo, por exemplo, este aqui, que está na parte posterior do antebraço. Olha só, um único músculo que tem uma origem, e aí quando ele chega aqui, ele se divide em vários tendões de inserção, e esses tendões, por exemplo, aqui neste caso, que é o extensor dos dedos, esses tendões, eles vão aqui, cada um para um dedo diferente. Posso classificar os músculos também de acordo com o número de ventres. E ventre, lá do latim, quer dizer gaster. Então, um músculo unigástrico é aquele que tem somente um ventre. Então, por exemplo, um músculo lá da região anterior da perna, que é o tibial anterior. Depois, eu tenho aqui um músculo classificado como digástrico, que também tem esse nome. Então, é um músculo que fica aqui na região abaixo da mandíbula, próximo ao pescoço. Só que, cuidado, porque o digástrico, ele tem um ventre, um tendão intermediário e outro ventre. Então, cuidado, porque não é a mesma coisa de bíceps. Bíceps são duas cabeças diferentes. Aqui, não. Aqui eu tenho um ventre, um tendão no meio e outro ventre. E ainda tem o poligástrico, que tem mais de 2 ventres, por exemplo, o reto do abdômen, que é a famosa barriga de tanquinho, né? Então, o reto do abdômen, ele tem, olha só, um ventre, um tendão, um ventre, um tendão, um ventre, um tendão, ok? Bom, a gente consegue também classificar esses músculos de acordo com o número de articulações que ele vai atravessar. Então, o monoarticular é aquele que cruza apenas uma articulação, biarticular cruza 2 articulações, poliarticular cruza mais de 2 articulações.
E aí aqui a gente já precisa pensar que toda vez que um músculo, toda vez não, mas praticamente todas as vezes que um músculo cruza uma articulação, ele vai movimentar essa articulação. Então, vamos entender um exemplo muito claro aqui, que é um tríceps sural, músculo da panturrilha, famosa batata da perna. Bom, o tríceps sural, ele tem este nome porque ele tem 3 tendões de origem, 3 cabeças. Estas duas aqui que a gente está visualizando, que são mais superficiais, que são chamadas de gastrocnêmios. E se eu fizer um corte nessa região, olha só, eu visualizo outra cabeça que está mais profunda, que é o sóleo. Olha o nome dele aqui, ó, sóleo. Bom, o que acontece aqui? Então, eu tenho os 2 gastrocnêmios saindo lá da região do fêmur. Portanto, os gastrocnêmios, eles vão cruzar o joelho e vão cruzar o tornozelo. Portanto, eles vão tanto agir no joelho, fazendo a flexão do joelho, quanto eles vão agir no tornozelo, fazendo com que eu fique na ponta do pé. Agora, o sóleo, ele não cruza o joelho. Olha só, ele começa aqui embaixo, na região posterior da tíbia. Então, ele vai ser um monoarticular, ele só cruza o tornozelo. Portanto, a sua única ação é o que a gente chama de flexão plantar. Então, ele vai colocar a gente de ponta de pé também. Então, gastrocnêmios são biarticulares, cruzam joelho e tornozelo. E o sóleo é monoarticular, cruza somente a região do tornozelo. De acordo com a ação, então nós já vimos lá na aula de articulação. Então, esses músculos, eles vão ser classificados de acordo com a ação. Se é um flexor, se é um extensor, se é um adutor, um abdutor, se é um rotador medial, um rotador lateral, um pronador, um supinador. Então, essa classificação, ela vai levar em conta qual é a ação daquele músculo. De acordo com a função. Então, olha só, de acordo com a função, o músculo ele pode ser considerado um agonista, um antagonista ou um sinergista. Bom, um músculo agonista, a gente lembra de protagonista lá da novela, né, da série, que é aquele principal. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma flexão de antebraço ou uma flexão de cotovelo, o meu principal flexor, ele vai ser o agonista deste movimento. Bom, quem é o movimento contrário à flexão? Seria a extensão. Portanto, o músculo que faz a extensão do cotovelo seria o que eu considero de músculo antagonista. Então, agora, não imaginem que ele vai atrapalhar o movimento. Não, ele vai ajudar, vamos dizer assim, que esse movimento seja feito de forma harmônica. Então, ele vai regular a velocidade e a potência do agonista. Ele não tem uma ação para atrapalhar o movimento, e sim para regular o movimento. E, além disso, eu tenho os músculos sinergistas. Esses músculos sinergistas, eles também vão ajudar o agonista, impedindo movimentos indesejáveis. Então, na maioria das vezes, eu tenho grupos musculares fazendo um movimento. Então, eu tenho um músculo que é o principal, mas eu tenho esses sinergistas que vão ajudar a realização do movimento também. Então, esta classificação é quando eu classifico o músculo de acordo com a sua função. E para terminar, eu queria falar dos tipos de contração. Então, o músculo ele pode ter uma contração reflexa. Então, por exemplo, a contração que a gente faz
involuntária, porque é reflexa, quando, por exemplo, o médico faz o reflexo miotático, né, com o martelinho lá no joelho. O diafragma é um músculo que funciona também de maneira reflexa. Então, quando eu tenho o aumento do CO2 no meu organismo, o diafragma ele vai começar a contrair mais vezes. Então, essas contrações que são involuntárias, mesmo sendo em músculos estriados esqueléticos, são chamadas de contrações reflexas. Eu tenho um outro tipo de contração que é a contração tônica. A contração tônica é aquela que dá uma firmeza para o músculo. Então, essa firmeza, ela ajuda na estabilidade articular. Então, quando a gente pega um músculo, né, aperta um músculo, a gente sente o que a gente chama de tônus muscular. Então, essa contração tônica, ela ajuda na estabilidade, principalmente na estabilidade articular e mantém a nossa postura. E aí a gente tem um último tipo de contração, que é a chamada contração fásica, que pode ser dividida primeiro em contração isométrica, em que eu não tenho comprimento do músculo, uma mudança no comprimento do músculo. Então, o que acontece aqui, por exemplo, eu pego um peso e fico contraindo, né, isometricamente, sem fazer movimento. Então, eu tenho contração muscular, mas não tenho movimento. Isso é contração fásica isométrica. Agora, eu tenho também as isotônicas, e elas podem ser concêntricas, quando eu encurto, então, por exemplo, no caso da flexão, ou excêntrica, quando eu alongo, e aí, no caso aqui, a extensão. Então, elas são contrações fásicas isotônicas, a concêntrica quando existe encurtamento muscular e a excêntrica quando existe o alongamento muscular, ok? Bom, gente, sobre músculos é isso. Espero que tenham gostado.